E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada nós encerramos com a soma e produto de raízes, certo? E a gente viu que essa propriedade ela é usada para poder achar as raízes da equação de segundo grau a partir da soma das raízes do produto das raízes, que basicamente é você determinar dois números que quando você somá-los e quando você multiplicá-los, certo? Isso ao mesmo tempo, obviamente, né? Dois números que quando você soma e que quando você multiplica-os, dê a soma das raízes e o produto das raízes. E aí, só para relembrar aqui, soma menos b sobre a, produto c sobre a. E, além disso, nós também vimos aqui um exemplo de como se utiliza a soma. Nós vimos aqui que, por exemplo, nessa equação aqui, a soma menos b sobre a dá o b é 9, então fica menos 9 sobre 1. O a é 1. No caso do produto, fica c sobre a, o c é 14 e o a é 1, então fica 14 sobre 1, certo? Aí nós vimos aqui que para a gente ter dois números que a soma dê menos 9 e a multiplicação deles dois dê 14 ao mesmo tempo, isso obviamente, né? Esses dois números seriam o menos 7 e o menos... E aí esses dois números aqui, quando a gente soma eles dois, certo? Nós vamos ter aqui o resultado menos 9 e multiplicando eles dois a gente tem o resultado 14. Menos 7 menos 2, menos 9, menos 7 vezes menos 2 dá 14, certo? E, bom, o conteúdo que a gente vai ver hoje, antes da gente olhar aqui algumas questões dessa parte do conteúdo, no caso, o capítulo 9, é a soma dos inversos das raízes, certo? Quando eu falo a soma dos inversos das raízes, nós temos cada um aqui uma raiz, beleza? Somar o inverso dessas raízes é você pegar isso daqui e você colocar um sobre a raiz 1 e um sobre a raiz 2. Isso é o inverso das raízes. Então, somar o inverso dessas raízes, eu tenho 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Pronto, isso daqui é a soma dos inversos das raízes. Como é que vai se configurar essa soma? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que aqui eu tenho o x1 diferente do x2. Lembrando que essas propriedades que eu estou mostrando para vocês, elas valem para quando a gente tem duas raízes reais distintas, certo? Então, o x1 e o x2 são distintos, são números diferentes. Portanto, para eu tirar o MMC deles dois aqui, quando eu tenho uma soma, uma subtração, onde os denominadores são diferentes e eu não sei qual que é o valor desses denominadores, ou seja, quando eu tenho letras aqui embaixo, certo? Eu posso simplesmente multiplicar essas letras e cada um deles dois aqui eu multiplico pela que não está embaixo dele. Como assim? Quem é que está embaixo desse primeiro 1? É o x1. Quem está embaixo do segundo 1? O x2. Então, eu multiplico o x1 e o x2. x1 vezes x2. E aqui eu faço x2 vezes o x1 e... Desculpa, x2 vezes 1 e aqui eu faço x1 vezes 1. Portanto, fica x1 mais x2. Perceba que aqui eu tenho a soma das raízes e aqui eu tenho a multiplicação ou produto das raízes. Aí nós temos em cima a soma e embaixo o produto. E isso daqui de cima e isso daqui de baixo, nós já vimos há alguns slides como é que a gente calcula cada um desses dois. Onde a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Fração de uma fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Na segunda aqui eu tenho c sobre a, portanto o inverso dela fica a sobre c. Primeira é menos b sobre a segunda o inverso dela fica a sobre c, certo? Aí eu tenho aqui menos b sobre a vezes a sobre c. Divide esse a aqui com esse a aqui de baixo, sobrando só menos b sobre a. Desculpa, menos b sobre c. Portanto, a soma dos inversos das raízes do segundo grau é menos b sobre c. Beleza? Pois bem, a gente vai aplicar em um exercício essa propriedade aqui da equação de segundo grau, da função de segundo grau, e vamos resolver alguns outros exercícios do capítulo 9. Bom, essa questão aqui, ela é a questão 1 do capítulo 9, certo? De álgebra.
de atividades propostas, que ela diz o seguinte: se as raízes da equação 2x² menos 5x menos 4 igual a 0 são m e n, então o valor de 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a... Ora, gente, aqui a gente tem basicamente a soma dos inversos das raízes, porque aqui a questão falou que as raízes dessa equação aqui é m e n, e aqui a gente tem o inverso de uma e o inverso da outra sendo somado. Como é que a gente calcula isso daqui? Bom, vamos aqui. Nós vimos aqui que a soma dos inversos é menos b sobre c. De forma bem simples, eu sei que o a é igual a 2, o b é igual a menos 5 e o c é igual a menos 4. Como a soma dos inversos, ou seja, 1 sobre m mais 1 sobre n é igual a menos b sobre c, nós podemos colocar isso daqui da seguinte forma. Menos, aqui o b é menos 5 e o c é menos 4. Beleza? Como que a gente resolve isso aqui? Ora, aqui fica menos 5, menos 4. O menos com menos ele vai embora. Nós vamos ter só o menos de fora. Ou você pode pensar isso aqui de uma outra forma. Por exemplo, menos com mais, menos com menos, mais com menos dá menos. Beleza? Conta quantos sinais negativos em uma multiplicação e em uma divisão. Conta quantos sinais negativos tem nela e aí no fim, se for um número par fica positivo, se for um número ímpar fica negativo. Então fica 5 sobre 4. Portanto, a multiplicação dessas duas raízes, a soma do inverso dessas duas raízes aqui, dessas duas raízes é menos 5 sobre 4. Beleza? Próxima questão. Essa questão aqui, ela é a questão 6 de atividades propostas do mesmo capítulo, certo? E a questão ela diz o seguinte: se a e b são raízes de x² mais 3x menos 10 igual a 0, então 1 sobre a menos b ao quadrado é igual a mais uma vez. Primeiro a gente vai resolver delta Bhaskara para poder achar as raízes dessa equação, chamar uma de A e chamar outra de B. Bom, eu não posso aplicar nenhuma das propriedades aqui porque eu tenho A menos B. As propriedades que nós vimos até agora é A mais B, que no caso é a soma, A vezes B, que é o produto, e a gente tem a soma dos inversos dela, certo? Que a gente vai ter aqui delta B ao quadrado. O b é 3, então fica 3 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a é 1, e o c é menos 10. Isso aqui, 3 ao quadrado é 9, menos com menos mais, então fica 9 mais 40, que é igual a 49. Ok? Delta 49, Bhaskara, nós temos menos b, o b é 3, então é menos 3, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de delta, o delta é 49, então a raiz de delta é igual a 7 sobre 2 vezes a. 2 vezes 1 é 2. Isso daqui vai nos dar o seguinte. Raiz 1. Menos 3 mais 7, 4. 4 dividido por 2 dá 2. E a raiz 2, menos 3 menos 7, menos 10. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, nós achamos, certo? Essas duas raízes aqui, 2 e menos 5. Sabendo que são essas duas raízes aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó.
ele quer saber quanto que é 1 sobre a menos b ao quadrado, onde a e b são as raízes. Eu vou dizer que a raiz a é 2 e a raiz b é menos 5. Aqui a ordem tanto faz, tá certo? Então vai ficar 1 sobre 2 menos 5, e isso daqui está elevado ao quadrado. 1 embaixo, 2 menos com menos dá mais, então 2 mais 5, isso elevado ao quadrado. 1 mais 2 dá 7, e 7 elevado ao quadrado dá 49. Então, isso daí dá 1 sobre 49, que é nossa resposta, certo? Próxima questão aqui é a questão de número 3 de atividades propostas também no capítulo 9, tá certo? E a questão ela diz o seguinte: se o produto de dois números naturais pares consecutivos é igual a 360, então a soma deles é... Bom, isso aqui é uma questão... Primeira coisa que a gente tem que saber é a ideia de números naturais, certo? Pares, e essa ideia de consecutivos, beleza? Como é que a gente vai ver isso? Nós vamos ver da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós temos números naturais. O conjunto dos números naturais, que é ali o menor conjunto numérico, certo? E aí, o que são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Não são números fracionários, beleza? E nem tem números negativos. Aí a gente iria para um conjunto que seria o conjunto dos números inteiros. A questão ela diz o seguinte: o produto entre dois números quaisquer x, que eu não sei, mas eu sei que ele é natural. Beleza? Então, o produto de dois números naturais pares consecutivos é igual a 360. Então, eu sei que o x é um número natural e ele é um número natural par, porque a questão falou aqui, ó, hipótese, eles são naturais pares. Então, esse aqui é um natural par, tá certo? Se ele é natural, o x mais 2 também é um número natural e par, tá bom? Aí, por que x mais 2? Pense, ó, os números pares e os números ímpares, eles alternam de 2 em 2. Por exemplo, o 1 é ímpar, o 2 é par, o 3 é ímpar. 1 mais 2, 3. O 4 é par. 2 mais 2, 4. E assim sucessivamente. Então, se um número é par, quando você soma mais 2, você vai ter outro número par, que no caso é o consecutivo dele, certo? Então, são dois números naturais pares consecutivos. O x é um natural par e o x mais 2 é o natural par consecutivo de x, beleza? A questão disse que o produto entre esses dois números, x vezes x mais 2, é igual a 360. E aí aqui a gente pode fazer o seguinte, distributiva, né, turma? Ó, x ao quadrado, x2 mais 2x. Esse x aqui ele multiplica cada um de dentro, certo? O 360 ele está somando desse lado aqui e ele passa para o outro lado subtraindo, então fica menos 360 igual a 0, que foi o que sobrou do outro lado, beleza? Aí aqui nós podemos aplicar o delta e depois o Bhaskara. Mais uma vez, aplicando aqui nossa fórmula de delta, o A é 1, o B é 2 e o C é 360. Então, fica B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica o C, que é 360. Beleza? O 4 ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 360 dá 1440. Somando os dois dá 1444. E aí, certo? Nós vamos aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. A menos B, lembrando que o B ele é 2, então fica menos 2,
mais ou menos a raiz de delta. O delta é 1444, a raiz de 1444 é 38. Para achar a raiz de um número, você tem que fatorar esse número, certo? Então, pega o 1444, aí vai fatorando por 2, aí depois por 2, depois por 2, até você achar, dividir ele em todos os fatores primos possíveis. E aí você descobrir qual que é a raiz dele. A raiz dele é 38, certo? Embaixo 2 vezes A, como A é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Primeira raiz, vou chamar de x', vai ser o seguinte. Menos 2 mais 38 dá 36 sobre 2, que é igual a 18. Essa daqui é a primeira raiz, certo? Segunda raiz, x duas linhas, menos 2 menos 38 dá menos 40. Menos 40. E embaixo a gente divide por 2, que era o que já tinha. Menos 40 dividido por 2 dá menos 20. Pronto, tá ótimo isso aqui. Nós temos já as duas raízes. Ele pergunta a soma delas. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Tenho essas duas raízes aqui. Aqui está o cálculo delas, certo? Para poder chegar nessas duas raízes. E aí a questão pede a soma dessas duas raízes. Ora, uma é 18 e a outra é menos 20. Então fica 18 mais menos 20 é igual a 18 menos 20, que é igual a... Bom, gente, aí aqui a gente percebe um erro, né? Olha só, o professor de vocês errando. Normal, né, gente? Ser humano erra, certo? Qual que é o erro? Aqui ele diz que são dois números naturais pares consecutivos. Ele diz que o produto é 360. Se a gente tem... Aqui a gente tem duas raízes, que é 18 e menos 20. Ambos são pares, porém, natural é só o 18, certo? Então, o x que a gente quer não é o menos 20, é o 18, beleza? Só me corrigindo aí. A nossa ideia aqui foi descobrir quem é esse número natural, que ele vezes o seu consecutivo, no caso ele par vezes o seu consecutivo par, é igual a 360. O 18 é um número natural e um número par. O 20 é um número par, porém não é um número natural. É por isso que a gente vai considerar só a raiz 18. Se 18... E aí, como que a gente considera só o 18? Então, o primeiro natural par é o 18. E aí nós podemos pegar aqui o 18 e o consecutivo do 18 é o 20. Portanto, aqui, ó, mais 20 dá igual a 38. E essa daqui é a soma de dois números, desses dois números aqui da questão. Só revisando aqui o que a gente viu, é o seguinte: se o produto de dois números naturais pares consecutivos é igual a 360, então a soma deles é... Eu disse que x é um número par qualquer, certo? E o seu consecutivo é um x mais 2, que também é um número natural par qualquer. Resolvendo essa equação, nós temos duas raízes aqui, 18 e menos 20. São ambos números pares, porém só o 18 é um número natural, e a questão ela pede o número natural. Portanto, a gente vai considerar só o 18, e o seu consecutivo par é o 20. Como ele quer saber a soma desses dois números, 18 mais 20 dá 38. Então vamos aqui para a próxima. Determinando se a soma das raízes da equação x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 6x mais 12 igual a 0, obtém-se... Essa questão é a questão 2, certo? Que está na página... que está no capítulo 9 de Álgebra, livro 3, certo? Pois bem, ele quer saber a soma das raízes. Ora, gente, a soma das raízes, né? O que a gente viu da soma das raízes é que a soma é menos b sobre a. Então, isso aqui, menos b sobre a, nós vamos ter o seguinte, ó, menos b sobre a, onde
O B é menos 6, então fica menos, em cima fica menos 6. Embaixo fica o A, que é 2. Ok? E aí, menos, menos, mais. Então, fica 6 sobre 2, que dá igual a 3. Essa daqui é a forma mais simples de você achar o valor dessa questão. Porque se nós fôssemos tentar resolver essa questão aqui utilizando delta e Bhaskara, nós teríamos um problema no delta, porque o delta daria negativo. E aí não vai existir raiz real, a raiz ela é complexa. Então a gente teria que considerar ali uma raiz de um número negativo, certo? Para poder lá na frente a gente ter que cancelar, mas isso não é conteúdo para a gente. Beleza? Então aqui, determinando-se a soma das raízes na equação, a gente tem essa equação aqui, determinando-se a soma. Como eu acabei de falar para vocês, a soma é menos b sobre a, menos 6, o b é menos 6 e o a é 2. Então fica menos mais 6 sobre 2, 3. Beleza? E para encerrar aqui, nós temos a seguinte questão. Calcule o valor de m na equação x ao quadrado menos 6x mais 2m igual a zero, de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Essa daqui é a questão 3 de atividades de sala, certo? Também do capítulo 9. Nós vamos aplicar duas coisas nessa questão aqui. A soma e o produto. Beleza? Nós façamos o seguinte. Uma raiz, ela é o dobro da outra raiz. Então, x1 é igual a... Eu quero que x1 seja o dobro de x2. Beleza? Ou vice-versa, tanto faz. O importante é que uma seja o dobro da outra. E aí a gente pode fazer o seguinte. Primeiro lembrar que o x1 mais x2, isso daqui é igual a menos b sobre a. O b é 6, então fica menos, em cima fica menos 6. E o a é 1. Portanto, como eu falei para vocês aqui, ó, x1 é o dobro de x2, certo? Nós teremos a seguinte situação aqui. Substitui qualquer um dos dois, beleza? Nesse caso aqui eu vou substituir o x1. Eu vou dizer que x1 é 2 vezes x2, que é o que eu tenho aqui em cima, ó, certo? Mais x2 é igual a menos mais dá 6, beleza? Daqui nós temos que 3x2 é igual a 6. Passando o 3 dividindo, x2 é igual a 2. Ok? Se o x2 é igual a 2, x2 igual a 2, eu vou ter que o x1 vai ser igual a 4. Ó, x2 é 2, x1 é 4 porque x1 é o dobro de x2. Sabendo das duas raízes, que nós vamos precisar dela para poder aplicar na seguinte equação. x1 que multiplica, vou colocar x2, certo? x1 vezes x2 é igual a c sobre a, beleza? Mas quem que é o c? O c é 2m e o a é 1, então fica 2m sobre 1. Aí nós vamos ter o seguinte, olha só. O x1 é 2 e o x2 é 4. 2 vezes 4 é igual a 2m sobre 1 é 2m. 2 vezes 4 é 8. E esse 2 aqui passa dividindo, portanto, o m é igual a 8 dividido por 2, portanto, o m é igual a 4. Logo, para que isso daqui ocorra, certo? Para que nessa equação aqui,
para que uma raiz seja o dobro da outra, o m tem que ser igual a 4. E as raízes seriam x1, x2 igual a 2, ou x igual a 2, tanto faz. E a outra raiz seria 4. Ok? Bom, é isso, turma. Próxima aula vou trazer mais algumas questões desse conteúdo para a gente poder resolver também questões do capítulo 8 e aí treinar um pouquinho as propriedades e todo a teoria que a gente viu aqui nesse conteúdo, tanto de inequações quanto de equações quadráticas. E depois dar continuidade à parte de álgebra, certo? Se cuidem, lembrem-se de fazer as questões que eu coloco na agenda, certo? E tenham um ótimo dia.